Já conheceu uma novidade? A plataforma do Henrique é um ambiente de estudo para aprofundar a fé. Ali você encontra estudos bíblicos, homilias, comentários da Palavra de Deus, comentários da fé católica. Dê uma volta lá. Ali tem conteúdos que realmente vão ajudar você. Conteúdos exclusivos, conteúdos que você não viu ainda. Experimente ver e seja bem-vindo. Meus caros irmãos, me foi perguntado sobre a questão dos casais casados na igreja, recebendo o sacramento do matrimônio, que faliram, fracassaram por algum motivo no seu casamento e depois contraíram uma segunda união, uma união, não é, de fato, mas sem o sacramento do matrimônio. Qual a situação deles? Bom, vamos entender bem direitinho. Primeiro que tudo, nós sabemos que o sacramento do matrimônio, uma vez celebrado e consumado, o que é que consuma um matrimônio? A primeira relação sexual completa depois do casamento. Então, casamento realizado é a celebração, casamento consumado, a relação sexual. E por que essa importância da relação sexual? Porque ela é o ato mais específico, mais característico do matrimônio. É a relação sexual. Casa-se para viver uma vida comum, culminando com a relação sexual. E se alguém quiser casar sem ter relação sexual? Não é casamento. Não é casamento. É uma união fraterna, é conviver, mas não é casamento. A união sexual, a união carnal, para dizer uma palavra técnica, o concurso carnal, é a coisa mais característica do amor conjugal. Do amor conjugal. Então, por isso que o ato sexual após o casamento é o que consuma o casamento. Vejam, a gente sabe que esse casamento é indissolúvel. Cristo não deu poder a ninguém, nem a igreja, para desfazer esse casamento. Nem o Papa pode, nenhum Papa pode, nenhum bispo pode, nenhum concílio reunido pode. O casamento é indissolúvel, por vontade de Cristo. Só há uma realidade que dissolve o casamento, a morte. Pronto. Um casal se separando, a primeira coisa que tem que fazer é averiguar se esse casamento foi válido ou se houve alguma coisa que, mesmo havendo a celebração, tudo bonitinho externamente, esse casamento não era nulo. Por exemplo, se um dos dois casou obrigado, esse casamento pode ser considerado nulo, porque o casamento tem que ser um ato livre. Se um dos dois casou-se enganado pelo outro, o outro ou a outra tinha uma coisa, uma característica, uma situação, que se a outra parte soubesse não aceitaria casar, e no entanto não sabia e ninguém disse, casou enganado, esse casamento é nulo. Se houve realmente dolo, o desejo de enganar e de esconder. Então há coisas que fazem com que a igreja declare que não houve casamento. Veja, não anula o casamento. Declara que não existiu o casamento. Então esta é a primeira coisa. Mas o casamento sendo válido, feito, realizado e consumado, então quem se une numa segunda união, objetivamente está contra o que Cristo pensou para o matrimônio. Ah, mas é difícil. Perguntaram lá em São Mateus, os apóstolos perguntaram, se é assim, é melhor não casar. E Jesus diz, não é? Que há muitos que são chamados a viver solteiros, a viver como solteiros, como se fossem eunucos por amor do reino dos céus. Separou-se. Nosso Senhor está dizendo, Nosso Senhor não é brincadeira, não. Nosso Senhor propõe isso, separou-se, então não se una a outra pessoa sexualmente. Viva como eunuco por amor do reino dos céus. Aquela palavra ali não é simplesmente para quem quer ser religioso, é para o casado que se separou. Pode olhar lá o contexto. Pode olhar o contexto. A gente nunca observa isso. Então, essa palavra do Senhor a gente não pode desfazer. Mas aí tem o irmão que se separou, e nesse mundo de hoje de tanta solidão,
o sonho dele mesmo era ter uma família, tudo, ele nem foi culpado pela separação, e ele contrai uma nova união. Antigamente a igreja era muito rígida com isso. Por quê? Porque toda a sociedade jogava a favor da família. Existia toda uma proteção, de modo que um fracasso no casamento e unir-se a outra pessoa era uma falta muito grave, porque a sociedade dava as condições, o mundo dava as condições para você estar bem na família. O que foi que houve que não deu certo? Você tinha a proteção da sua família, porque a família não era só um homem, uma mulher e um filho e um cachorro. Não, era um pequeno clã, pai, mãe, cunhado, cunhada, sobrinho. Você tinha como diminuir e aliviar a sua solidão. Hoje, com as pessoas tão despreparadas para casar, tão despreparadas afetivamente, com a solidão tão grande, então a igreja olha, não é que a igreja tenha mudado a doutrina em nada. A união entre duas pessoas, já uma pessoa casada com uma outra pessoa, ela é objetivamente, não é, adultério. Vai ser sempre. Nosso Senhor chamou assim, não tem quem bote o nome não. Agora, aí veja, a atitude da igreja muda no comportamento, tem uma compreensão. Então a gente acolhe esses irmãos, primeiro, são nossos irmãos. Segundo, não julgar de primeira, por quê? Porque ainda que objetivamente eles estejam numa situação errada, que não condiz com a vontade de Cristo, não condiz e acabou. Agora, a gente não pode julgar, porque não viu que aquela pessoa lutou, as condições, se ela foi culpada, se não foi, o sofrimento que tem nela. A gente não sabe, não pode julgar assim. Por isso mesmo, a Amoris Laetitia, o que é que o Papa diz? Que essas pessoas sejam acompanhadas, acolhidas com amor, acompanhadas, incentivadas a crescer sempre, e que aquilo que naquela relação nova, né, se pode tirar de bom, a relação em si, veja, objetivamente não é o que Deus pensou. Mas ali há coisas boas. Então incentivar os dois a que rezem, incentivar os dois a que cresçam no amor, incentivar os dois a que criem os filhos que nasceram dessa união, incentivar os dois a que sejam fiéis um ao outro, incentivar os dois a que vão à missa juntos, incentivar os dois a que façam caminho de igreja. Ah, mas não pode comungar. Mas, meu Deus, por que ficar nessa arenga de não pode, quando tem tanta coisa que pode? Vejam, e depois, se meus irmãos comungam, e eles são membros do corpo de Cristo, essa comunhão serve para mim também, que sou membro do corpo de Cristo. Então veja, graças a Deus, a igreja hoje tem uma visão muito mais realista do ponto de vista prático existencial, sobre a questão dos que estão na segunda união. Os acolhe, os ama, pede a seus filhos que os acolham na comunidade, que pede a seus ministros que os acompanhem para que eles façam caminho. Uma coisa que o Papa disse na Amoris Laetitia, que é muito bonita, é que todos nós estamos a caminho, todos. Ninguém chegou lá ainda totalmente. Toda família, toda união, todo casal está a caminho. Uns na frente, outros atrás, um mais perto, outro mais, mas estamos caminhando. E vamos nos ajudando. Então, é isto. Nem dizer que não está ótimo, maravilhoso, não está. Nem dizer que está no inferno, que é uma miséria, que vive num pecado grave. Sim, objetivamente, é uma situação de pecado, objetivamente. Como todos nós temos os nossos pecados. Mas, às vezes, a gente tem pecados, infelizmente, que uma situação que eu não posso sair agora. Não posso, entenda, não é porque não deva. Devo, mas às vezes não tenho força para sair, por algum motivo. Então, é pecado. Mas o grau de culpabilidade muda de acordo com a situação da pessoa. Então é isso, rezemos. E a gente precisava criar uma vivência cristã de menos polêmica. Com as redes sociais isso ficou muito poluído, de menos polêmica, de mais serenidade e de mais amor e compreensão em Cristo Jesus. Isso sim. Deus abençoe você.